Salve, salve família SESI. Aqui é o Eixo de Música Nacional. Meu nome é Tomás. E nosso lado tá o Enzo. Tudo bem? Tudo bem? Enzo Finati E aqui. nosso excelentíssimo professor Alessandro. Boa tarde, gente. Aqui é o professor Alessandro de História. Salve, salve, família SESI. Vamos lá, né? Vamos começar. Uma pergunta assim, relacionada com música nacional. Quais os principais cantores você conhece? Cantores? Pode ser bandas, assim, Sim, cara? sim, Tá, sim. mas vamos lá, vamos por pessoas, assim. Nós temos aí o famoso Raul Seixas, rock nacional, curto pra caramba. A música dele é sacada pra caramba, entendeu? O que mais que nós temos? Temos uma banda aí, o Titãs, né? Pra quem não sabe, a banda Titãs, né? Principalmente o Tony Bellotto. Como eu fiz história em Assis, na Unesp de Assis, né? Então o pai dele deu aula lá, então ele tem um som legal, cara. E é verdade, Da hora, Finati. da hora. O cara foi diretor do campus onde eu Ô, estudei. louco, que da hora. Verdade. Depois ele volta pra São Paulo, casa com a Malu Uhum. Mader, mas eu gosto do som deles pra caramba. Ah, não sabia. Tá? Da hora. O traje também, na época que eu estudava no ensino médio, o traje era o must ali da época, né? Da hora. Então são bandas extremamente que formaram, vamos dizer assim, a minha juventude. Eu ia fazer uma pergunta. Qual que mais influenciaram assim, você no seu ensino médio, quando você começou a sua Ah, faculdade? não tem algo específico, entendeu? Por exemplo, eu nunca curti muito música sertaneja, nada contra, né? Mais música popular, coisa e tal. Mas o rock tá marcado. Quando eu tava no ensino médio, a banda do Roger, né, que é o Traje a Rigor, ainda que tá no caminho aí, era uma música daquele momento, daquele rock mais próximo da gente ali na escola. Então acho que o que eu me lembro muito bem é que tinha até um garoto que era da minha sala, né, que ele gostava muito, ele tocava também, entendeu? Então a música sempre teve presente ali Sim, no como rock. sempre. Eu não sei se você usa muito isso em suas aulas, assim, particularmente nesses tempos que a gente falou, você nunca usou, mas você queria usar, assim, mudar, O que é começar música? a usar essas músicas, assim. Não, quando a gente estava online, eu até colocava um rock para vocês lá. Porque eles né? abordam assuntos muito importantes. Isso, diversificar as bandas nacionais e internacionais e tal, para que a gente possa ter uma diversidade cultural, né? Agregar todos os ritmos, os estilos de música, já que o Brasil tem uma sociedade muito plural, muito eclética, de muitas culturas, isso enriquece muito, entendeu? Então a música faz parte sim. Então quando eu estou aqui no ensino fundamental, eu coloquei lá um Ramones para eles entenderem, até música sertaneja de raiz, que eles têm muitos alunos aqui na escola que gostam. Rio Preto, no modo geral, está imerso nessa cultura caipira ou country, se preferir, aí, do estilo mais norte-americano. Ok? Sim. Ah, por exemplo, agora a gente está comemorando 100 anos de Paulo Freire. Certo. Então você acha que é importante a gente colocar música na nossa educação? Olha, a música é uma forma da gente assim, fazer uma transcendência daquilo que a gente está estudando. Então a música tem contexto, ela está dentro de um contexto histórico, filosófico, sociológico, geográfico. Então, claro, comemorando os 100 anos aí do patrono da educação, a música é importante porque ele dá uma suavidade muito mais, ele entrosa as pessoas, o movimento, por exemplo. No SESI sabemos que a arte do corpo, né, o corpo em movimento, te situa, né, te coloca como agente dessa participação. Eu acho que a gente enriquece muito a nossa linguagem auditiva, cultural, melhora assim as aulas, né, 100%. Legal. 100%. E isso refletir na sociedade, você acha que poderia melhorar problemas como racismo, como preconceito étnico, entre outros, assim? Essa pergunta me faz lembrar muito ao Racionais, entendeu? Aquela pegada daqueles caras lá de contar a realidade e passar. A música, gente, ela tem um impacto muito forte na construção da identidade do indivíduo, sociologicamente. Então, se o cara é daquela, vou usar a expressão, daquela quebrada ali, né, usando mais assim, o pessoal da periferia, então é mais fácil aceitar. Então aí você pode colocar o rap, o hip hop, todas essas pegadas que vocês têm aí. Então o cara se sente pertencente. Então traz e mostra a realidade. Como a música ela é muito mais fácil, você está em qualquer lugar, você coloca no seu celular, coloca o foninho, e dá aquela sacada ali no ambiente. Então você observa tudo aquilo que está ali e começa a fazer uma relação. A música, por exemplo, ela te coloca como observador daquela realidade. Então você começa a observar ali e fala, olha, eu não tinha pensado. É igual a arte. Então você tem um quadro, vamos pensar num retrato de um quadro. Então o artista está retratando aquilo que está vendo.
físico, pintura. A música é a mesma coisa. Então, se você pega o Racionais, ele está cantando aquilo que ele está vindo, colocando o sentimento dele, para que a pessoa possa refletir e tentar mudar, ou pelo menos agir de uma forma mais consciente em cima daquele meio ambiente que ele está, naquele aspecto social, cultural, aquilo que te causa um mal-estar, entendeu? Então, acho que resolve, minimiza, reflete. Eu acho que a arte em si, independentemente do que seja, ela te coloca um ponto de reflexão sobre você em relação à sociedade. Ok? Sim. Como, por exemplo, como da periferia que você estava falando. Uma pessoa que nasce numa favela, por exemplo. Sim. Ela pode não ter oportunidade de educação, mas certo. Muitas vezes ela vai escutar o funk, porque o que tem na favela é o funk, entendeu? Sim. Não criticando o funk, mas é uma reflexão do que acontece na favela, que é o tráfico, os assaltos, tudo isso, é um reflexo isso. Sim, o funk não pode ser colocado assim como algo preconceituoso, porque o funk, vocês sabem, ele tem variantes muito grandes. As pessoas acham estranho quando eu falo para os alunos, o funk não é originalmente brasileiro, norte-americano, ele veio para o Brasil, aí você pega o soul, por exemplo, o estilo, tal. Essa música, a chamada black music, que aporta o Brasil, também na versão do rock, né? O rock em suas várias vertentes. Então o funk aqui, ele tem, né, por exemplo, eu gosto de ouvir, por exemplo, Tim Maia, entendeu? Que é um tipo de funk, só que não é aquilo que chama daqueles palavreados chulo, que também existe, entendeu? Então você tem um leque muito grande do funk, você não é obrigado a escutar aquilo que vai contra os seus princípios éticos e morais. Você quer ouvir, por exemplo, um Tim Maia? Por favor, vá lá e ouça. Você quer ouvir um mais palavreado chulo? Você também tem a opção de respeitar aquela cultura, aquela cultura que está sendo gerada na favela. Então a favela tem que ser incorporada, encampada, transformada, a sociedade tem que aceitar, entendeu? Então não importa o seu ritmo. Então, se você falar para mim, você tem que ouvir aí um funk, vamos lá ouvir, vamos ouvir um sertanejo, vamos ouvir um de raiz, um sertanejo de raiz, uma música caipira, como a gente, vamos ouvir música clássica. E depois você decide. Você só pode decidir naquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece, não vira. Né? Você tem que ter algo para criticar. Cabeça vazia não critica nada. Entendeu? Por exemplo, uma indicação de filme aí que é o João Maestro, que é daqui do Brasil. Sim. Que ele é um prodígio e que decorou todas as melodias de Bach. Legal, mas cara. ele não sabia outras músicas porque ele só tocava isso, desde quando ele tinha uns 6, 7 anos. Entendi. É tipo um gênio, cara? Sim. Isso. Então ele conhece tudo. Legal. Então, tem que ampliar o repertório. Sim. Porque você não nasce gênio. O conhecimento, ele tem que ser adquirido nas suas relações sociais. Entendeu? Então, você está na escola, por exemplo, você sabe muito bem que essa onda aí do lance da questão... Do online, ele limita. Então a música pode parar? Então ele amplia, ele tem que ampliar. A pessoa tem a cabeça preparada, então ele é mais fácil. Então, ele olha as coisas, ele sente as coisas, então ele vai incorporando dentro dele. Então se ele se limita, ele pode ser gênio, mas se ele não tem a relação social, ele é limitante nisso, né? Assim, eu conheço alguns alunos que já passaram pelo SESI, em que eles ouviam, ele ouvia assim, pegava o ouvido e conseguia cavaquinho, por exemplo, ele não precisava de partitura, só que ele vai ampliando, entendeu? Ele vai estudando, tal, o outro irmão dele também é a mesma coisa, então é uma coisa que você tem que saber trabalhar, então é gênio, sim, mas tem que ter a relação social, sem a relação social você se torna muito, muito fechado, então tem que estar aberto ao novo, tem que sempre ouvir, criticar, então se você pode fazer... se você não lê um livro, não li, não tem, então você não dá opinião sobre isso. Você tem que saber o que está falando para depois você apontar o seu ponto de vista e se posicionar. Não gostei por isso, gostei por isso. Não só jogar ali, não gostei, entendeu? Sempre tem um... Sim, tem que ter embasamento. Então o conhecimento é que vai orientar. Então os alunos têm que entender que o conhecimento é liberdade, entendeu? Liberdade no sentido de você se autoconhecer, de você ser o agente da transformação. Então, como você vai usar todos os mecanismos que a sociedade você tem? Então, o SESI, por exemplo, ele prima pela questão de você ter todo aquele conhecimento que está universal, ele tem que chegar a você, entendeu? Então, você estudando um renascimento, então você sabe que você vive o renascimento apesar de estar lá atrás no passado. Então, as obras de arte, entendeu? A questão da literatura, da política, que a gente estava vendo aí na aula de vocês. Então, isso você tem que sempre fazer relação. Então, em história, por exemplo, você sempre tem que fazer relação com o que você aprendeu.
Porque nada pode ser desconectado do mundo. Então eu falo algo para vocês, você tem que, ó, onde eu estou vendo isso? Então é esse tipo de situação, tá? Botar o conhecimento para rodar. Beleza? Tanto é que no filme João, ele vai fazer um concerto sozinho lá em Buenos Aires, mas ele não tem onde ficar e vai direto no bordel conhecer. E contextualizando isso, tem a música Guenille Zeppelin, do Chico Buarque, que Sim. também contextualiza a sociedade, porque todo mundo maltrata ela, todo mundo xinga ela, mas quando chega, ela o monstro, o homem, para atacar a Terra, ela é a única que consegue salvar. Aí todo mundo vangloria ela, mas depois continua, porque ela simplesmente... O Chico Buarque tem uma pegada mais política, né? Eu vi uma reportagem do Caetano Veloso. Cada um tem seu estilo, né? Então, assim, quando eu vi essa reportagem, onde que o Caetano é entrevistado, aí virou até meme, né? Apareceu lá. E eu não sabia que tinha virado meme, é onde que ele fala assim, você é burro, cara. Você é muito burro, mais do que eu imaginava, cara, bicho, entendeu? Então, o Caetano, para mim, é um poeta. Sim. Entendeu? Eu considero o Caetano um poeta. Colocaria o Caetano junto com do grupo Barão lá, o Barão Vermelho, fugiu o nome agora. Cazuza. O Cazuza, exatamente. Então, o Cazuza e o Caetano estão assim, na poesia legal. Agora, o Chico, ele é mais assim, objetivo, ele faz assim, pro embate. Entendeu? É mais político, isso que quer dizer. Agora, o Caetano é mais da arte e tal. Então, ele está preocupado, assim, o Cazuza, então, bandas importantes, né? O Barão Vermelho, mas ele solo, né? Um cara importante, a música, a ideologia, politizar, aquela questão da burguesia, apesar dele ser da burguesia, mas ele é perdoado porque ele é o poeta. Então, esse é um lance, entendeu? Tem que saber usar isso a seu favor, trazer a arte para te colocar em reflexão sobre esse processo. Eu acho, assim, legal nesse sentido esses caras aqui. Entendeu? Legal pra gente satirizam muito e são muito sarcásticos em todas as... O problema talvez deles aí no regime militar brasileiro, 64 a 85, é que é muito sutil, não poderia falar escancarado. Então talvez algumas pessoas não compreendessem essas metáforas, essas alegorias dos caras. Era muito profundo nesse sentido. Sim. Beleza? Até lembrando disso do regime, na nossa aula, a professora Kênia passou uma música chamada Cálice. Cálice. Sim. Tem duplo sentido, né? Tem no sentido de cálice, entendeu? Do regime. Lembrei dessa referência. E aí quando você fala... Olha legal, né? Boa essa escolha dela. Cálice no sentido de beber, mas cálice no sentido de calhar a boca. Sim, tá aqui que ele fala assim, cálice, esse vinho tinto de sangue. Então você percebe que é muito metafórico? Então quem está ouvindo está imaginando que é uma coisa meio religiosa, né? Mas não. Mas por trás existe toda uma interpretação. Se você vê o contexto social, não tem nada a ver com religioso. Isso, mas aquele que não é informado na escola, que não é tem trabalhar, ele não consegue sacar isso, entendeu? Ele não saca que é isso. Então, na aula, os alunos falam assim, mas eu não vejo isso, professor. Então, aí que entra o trabalho do professor, de botar aquele olhar no aluno para que ele entendeu. E não doutriná-lo, tá? Mas sim fazer com que ele visualize e enxergue esse aspecto da música Cálice, que é uma música bem legal. A João e Maria, dele próprio. Todo mundo achava que era uma música de criança até ouvir o contexto. Ou também o próprio livro Revolução dos Bichos, todo mundo acha que é uma história de criancinha, mas ao mesmo tempo... Aí você já está... A literatura é importante também. Então as pessoas acham isso. Aí quando você apresenta, porque tem o filme também, né? Mais fácil para os alunos ali. E tem muitos alunos que gostam de ler, indico também, Revolução dos Bichos, tá? 1984, né? Então, realmente, eles acham que é só uma historinha. Então, tem que saber todo o contexto. Por isso que a escola é algo importante. Por isso que a literatura, a música, as artes plásticas, tudo que você envolve conhecimento humano, ele vai fechar dentro desse processo. Entendi. Beleza? Algo mais aí? Que gira? Música internacional, por exemplo? Uma última pergunta. Você acha, por exemplo, o rock, o heavy metal, que é o seu estilo, assim, que você gosta mais, e outros estilos, eles mudam a cultura brasileira, por exemplo? Ou se eles... Olha, um dia eu ouvi uma entrevista do Lobão. O Lobão é um cara genial, também, que vocês poderiam... Ele falou uma coisa que nos anos 80, quando o rock nacional teve uma brecha, porque a MPB teve um momento de queda ali, por ele cita alguns motivos, então o rock nacional deslanchou nos anos 80.
E aí ele estava no movimento, né, lá atrás, quando a guitarra chegou ao Brasil e a bossa nova, né, na figura de João Gilberto, eles meio que recusaram porque a guitarra seria um modelo americano. E aí o Lobão achou aquilo estranho, né, porque na realidade você não pode refutá-lo, você tem que trazer, incorporá-lo. E aí ele dá uma citada, né, em uma outra entrevista posterior a isso, o Mangue Beat, onde você tem uma mescla de ritmo. Então o Mangue Beat lá do Chico Sainz, por exemplo, né, que morreu em um acidente de carro, lá em Pernambuco, então ele vai renovando tudo isso. Então sempre vai ter alguém que se acha meio enclausurado, meio assim, naquele ostracismo nacionalista em que você não pode se abrir ao mundo. Então você tem que ser cosmopolita. Então a proposta do Sainz, Chico Sainz, por exemplo, e do Lobão, é abrir e não se fechar. Então a guitarra não vem para tirar, para subtrair. Ela veio para acrescentar, exatamente. Ela veio para mesma acrescentar. coisa que a vanguarda e a academia Sim. Na Europa também. Mas nesse estilo, né? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, as vanguardas europeias na pintura que você está falando, né? Então, ele traz, sim, tem que incorporar, como a Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, etc., para incorporar isso para que a gente não possa ficar pobre culturalmente. Então, a gente tem que ser internacionalista e cosmopolita ao mesmo tempo, para a gente possa usufruir. Então, o Mangue Beat, desses movimentos brasileiros, assim, é o que me chamou mais atenção, aquela antena enfiada no lodo como é que chama? Do mangue, tá? Que é uma forma de captar a cultura internacional junto com a cultura nacional e internacional. Sim. Ok? Sim. Até tem um exemplo onde eles formavam os músicos, musicistas da época e onde foi formado o Cláudio Debussy e o Eric Satie, mas eles não foram muito aceitos porque eles tocavam outras coisas que não eram o padrão. Entendi. Aí, eles meio que não foram aceitos, mas depois eles se tornaram meio que estrelas da época e até hoje vivem. O establishment, vamos dizer assim, o status quo, né? Ele não aceita essas mudanças, então nesse sentido é meio conservador, assim, entendeu? Então aquilo que vem para agregar, ele se torna muito assim, eu vou mudar todo um hábito. Mas a cultura é assim, gente, ela não tem, ela vai surgindo, então não tem como você falar isso é certo e errado, ela vai agregando, se ela tiver força, beleza. No caso, por exemplo, do funk, o funk ele passou a ser domesticado pelas grandes gravadoras aqui no Brasil, que são norte-americanas em sua maioria, e você vai dando isso, vai tomando corpo. É igual a música clássica. Tem gente que não vê sentido em usar a música clássica que nem em outras coisas, mas você usa. Então tudo é válido. Você tem que conhecer, sim, tudo, do clássico ao mais popular que você tenha. Apesar que algumas pessoas vão falar mal, é cultura de massa. Tá, beleza, até entendo que é cultura de massa, naquele lance lá da escola de Frankfurt, mas o lance é você sempre incorporar esses ritmos. E a cultura não tem dono, ela vai. Então as pessoas tendem a dominar isso, mas eu acho que não vi. Não adianta você enquadrar ela, que ela sempre foge. Acho que foi isso, né? Por esse podcast foi isso. Espero ter contribuído aí com alguma explicação. Espero ter outros podcasts para a gente passar outros assuntos também, bem diversificados. Legal. Muito obrigado a todos pela atenção e até. Boa tarde. Valeu!